No dia 13 de agosto de 2014, morreu o candidato à presidência da República, Eduardo Campos. Ele estava no avião com mais 6 pessoas que caiu próximo ao aeroporto da base aérea de Santos. O fato ganhou repercussão mundial em poucos instantes. Todas as grandes emissoras da TV Nacional acompanharam as investigações ao vivo durante todo o dia. A audiência das TVs aumentou cerca de 30%, mas os números não garantem a qualidade na transmissão. Muitos erros foram cometidos pelas emissoras. Nos primeiros minutos, jornalistas divulgaram a queda de um helicóptero. Depois da confirmação da queda do avião, foi informado que a candidata à vice-presidência, Marina Silva, a esposa e o filho de Eduardo Campos estavam na aeronave. Fatos que foram desmentidos à 1h da tarde. O episódio mais marcante da transmissão foi o depoimento de um morador que afirmou ver o corpo do candidato, reconhecê-lo pela cor dos olhos. Fato também desmentido pelas autoridades horas depois, ao ser divulgado que não existiam corpos no local com a força da explosão. Até onde vai o papel da imprensa? O que é considerado erro ou faz parte do trabalho da comunicação? A cobertura de grandes tragédias será discutida agora no programa Por Trás das Câmeras. A partir de hoje, a TV Unifra começa a exibir o programa Por Trás das Câmeras, que tem a intenção de discutir as várias nuances da comunicação. A nossa primeira temática é a cobertura jornalística em grandes tragédias. Conosco hoje, o jornalista investigativo Marcos Fonseca, o professor de Sociologia Guilherme Royes e também o nosso publicitário e editor da TV Unifra, Felipe Capeleto. Uma saudação especial e obrigado por estarem presentes aqui conosco. Muito obrigado pelo convite. Para começarmos o programa, vamos exibir a opinião dos telespectadores, dos consumidores da informação. O que eles pensam sobre as grandes coberturas, as coberturas de tragédias? Eu acho que a imprensa faz seu trabalho, um trabalho maravilhoso, eu acho que faz parte, né? É o trabalho, como qualquer outro trabalho, né? Sensacionalismo, infelizmente, ainda abrange muito a nossa sociedade. Eu acho que a imprensa não respeita, realmente eu acho que é usado mais com finalidade comercial, né, do que realmente atingir o objetivo. Eu acho que as famílias são atingidas diretamente, sofrem com isso. A Globo, principalmente, muito sensacionalista, propõe o que eles querem, muito manipulado as notícias, então eu acredito que fazem um drama muito grande em cima e se acha o dono da verdade. Eu acho que em parte porque a imprensa vive, né, de momentos de sensacionalismo, né, mas faz parte da imprensa, né, tragédias, notícias. Infelizmente, tragédias dá mais ibope, mais audiência, né? É isso que ocorre. Eu acho que em alguns eventos ela poderia ser mais discreta, né? Principalmente nesse caso aí. Eles estão usando, eu acho, esse caso do presidente, do candidato a presidente, como uma jogada política. Eles estão fazendo mídia em cima de uma tragédia. Isso está errado, isso eu acho que não deve fazer. Marcos, passamos a bola para ti primeiramente, tu que é jornalista. Fazer um levantamento. O que tu pensa a respeito disso? Até onde vai o papel do jornalista nessas grandes coberturas ou coberturas de grandes tragédias? Pois é, Quintana. Então, assim, eu estava vendo aí algumas pessoas comentarem sobre a questão do sensacionalismo. Eu acho que o sensacionalismo existe em qualquer veículo de imprensa do mundo todo, não é uma exclusividade brasileira. Eu acho que até do Brasil a gente tem uma quantidade bem menor de órgãos de imprensa, principalmente da televisão, que é o principal meio de comunicação aqui no Brasil. Mas se nós formos comparar com um país como os Estados Unidos, que tem, sei lá, 3 ou 4 vezes mais emissoras de televisão, com a abrangência que nós temos aqui, lá também é feito dessa maneira. Agora, a questão do sensacionalismo e do que é informação, isso é muito relativo, né? Eu não acredito que a imprensa ela possa estar fazendo um todo, num contexto geral, generalizar o papel da imprensa, dizendo que a imprensa é sensacionalista. A imprensa é fundamental para um Estado democrático de direito, que é o que nós vivemos. E nós não temos como viver numa democracia com veículos de imprensa, de comunicação, que não possam ter a liberdade de comunicar. E se a gente analisar essa questão do sensacionalismo que as pessoas colocam, a imprensa fez um sensacionalismo em cima do acidente do Eduardo Campos. Ora, quantos anos que não acontecia de um
de um político famoso morrer num acidente aéreo. Nós tivemos lá em 2007, o último caso, com o Júlio Redecker, aquele deputado federal aqui do Rio Grande do Sul, que morreu no acidente da TAM. Mas nós tivemos no passado, mais distante, o caso do Salgado Filho, de outros candidatos. A questão toda é a imprensa precisa informar. E considerar isso como sensacionalismo, como jogada política, eu acho que é um pouco de exagero das pessoas a enxergar dessa maneira. A informação precisa estar sendo levada. Mas a questão da responsabilidade, Marcos, que a gente vê a questão das informações que elas vão sendo desmentidas durante a cobertura. Mas eu acho que isso faz parte da investigação. Isso faz parte da investigação. A imprensa, assim como uma polícia faz. A polícia vai investigar um crime. Ela vai em cima de testemunhas, de pessoas envolvidas e vai buscando informações. Um diz, olha, eu vi 2 assassinos, outro diz que viu 5 assassinos, outro diz que não viu nenhum assassino, por exemplo. E a polícia pode, em muitos casos, a polícia vai divulgando essas informações. No caso que aconteceu do Eduardo Campos, que teve um cidadão que mentiu, dizendo que viu os olhos, que viu o rosto, e depois se desmentiu isso, dizendo que o rosto ficou totalmente desfigurado, né, do candidato. Mas se parte do pressuposto que as pessoas estão falando a verdade. Houve, então, uma corrida para quem informa primeiro, mesmo que não seja informação tão verídica assim, nesse caso. Aí a imprensa está mostrando a realidade dos fatos. O fato que está acontecendo ao vivo e do que está sendo dito pelas pessoas. Quer dizer, tem um cidadão, tinha uma pessoa lá, talvez, sei lá, com algum tipo de... Ele estava uniformizado, inclusive, né? Eu acho que ele se uniformizou e... Pois é, de repente, assim, um oportunista. Exato. Mas é difícil distinguir isso no meio de pessoas, pessoas de bem, distinguir uma pessoa que estava lá só para ser oportunista, para ter os seus 5, 10 segundos de fama em rede nacional. Né? Mas isso é a realidade, isso estava acontecendo lá. E assim como ele falou para uma emissora, que foi a Globo, no caso, ele deve ter falado para emissoras de rádio, deve ter falado para jornais. Só que, claro, no caso dos jornais, eles tiveram tempo de averiguar depois. Averiguar e de evitar a publicação do erro. Mas assim, isso estava acontecendo, havia um cidadão lá. E a imprensa está mostrando o que está acontecendo. Se houvesse uma pessoa lá jogando pedra lá na multidão, a imprensa ia mostrar isso, porque isso está acontecendo. O que está acontecendo é isso. Guilherme, puxando agora para a participação do professor de Sociologia, como é que fica a questão para quem está do outro lado das câmeras, ou seja, para quem está assistindo uma série de informações e essa briga, como o Felipe mencionaste, é a questão canal a canal, né? Quem lança a primeira informação, morreu, porque foram divulgadas uma série de coisas, por exemplo, a morte da esposa dele que não ocorreu, a Marina Silva, a candidata a vice-presidente até então. Os filhos dele também. Os filhos dele. Até essa testemunha que foi, acho que o primeiro a chegar, que entrevistaram que não era verdade, que ele disse que tinha crianças, que ele ajudou a resgatar crianças e a levar para o carro para levar para o hospital. Né? Como é que fica para a questão da população que está consumindo essa série de informações e começa a ver até para a questão de credibilidade da informação? Pois é, eu acompanhei no dia, eu estava acompanhando e uma das coisas que me chamou a atenção foi que a Rede Globo, ela foi um dos últimos canais, dos grandes canais que estavam transmitindo, a usar nos seus caracteres ali a palavra da morte, né? Ligar o nome do candidato à ideia de morte, ou seja, outros canais já estavam noticiando que ele havia morrido ou confirmando a morte do candidato, e a própria Rede Globo foi uma das últimas, ela só foi fazer isso por volta de umas 13 horas, se não me engano 13 horas e um pouco. Foi que eu estava ouvindo a rádio, exato, uma hora eles já depois que o Ministério da Aeronáutica, depois que a própria Aeronáutica, ou seja, um órgão oficial competente, portanto, divulgou que de fato havia investigado e que havia condições concretas para afirmar que o candidato Eduardo Campos havia morrido. Só então a Globo foi fazer isso. Então isso já leva a gente a pensar sobre a responsabilidade que a gente estava falando antes, né? A responsabilidade de informar a morte, né? Outra coisa foi a demora que teve para se confirmar, primeiro, que objeto aéreo que havia caído, não se sabia que tipo de, né, se era um helicóptero, se era um avião, algo havia caído, algo havia feito um estrago imenso. Isso demorou para ser noticiado. Enquanto isso não se confirmava, se formou uma comoção nacional muito forte. Até porque podia haver o envolvimento da vice-candidata, da família, enfim, tudo que depois foi negado, tendo morrido outras pessoas que não essas, não é?
Mas tem uma questão posta aí que a gente tem que pensar. Além da questão da responsabilidade da mídia, que é uma responsabilidade social, a questão do sensacional e do sensacionalismo, né? O que aconteceu foi algo sensacional. Aconteceram sensações que invocam sensações muito fortes. Sensações de tristeza, de dor, de comoção nacional, repito, não é? Mas passar de um certo limite, ou seja, até que ponto se está informando e até que ponto essa informação já passa a ser dramatização da dor, dramatização do que é sensacional em princípio. E isso sim eu acho que é o que preocupa, né, de fato, e me parece que até mesmo seja o que está motivando a discussão da gente. O fato aconteceu, o fato é dramático, o fato foi espantoso, foi algo sensacional, mas a dramatização que se faz de eventos como esse preocupa, realmente preocupa, pelas implicações éticas que isso levanta, pelas implicações, enfim, da responsabilidade social que o repórter tem, que a emissora de televisão tem, e a responsabilidade social que a própria audiência tem também, não é? Porque se há alguém que está mostrando, a gente nunca pode perder de vista que há um público também sedento para ver, né? E se disposto a consumir aquela informação, até porque são redes de televisão comerciais, né? Entre um bloco e outro do que eles estão chamando de notícia e de novidades sobre o caso, há todo um bloco de patrocinadores, né? E isso também tem que ser levado em conta. Como é que tu avalia, Marcos, a cobertura da imprensa nesse caso? Afinal de contas, a gente tem um caso bastante chamativo que a gente pode explorar no próximo bloco, essa questão da cobertura da tragédia da Boate Kiss aqui em Santa Maria. Hoje em dia, a televisão, ela continua sendo o veículo de comunicação com maior abrangência, mas nós temos aí o crescimento muito grande nos últimos anos e cada vez aumentando da internet. A internet ela está publicando instantaneamente e temos as redes sociais que estão instantaneamente publicando informações. Então, a televisão hoje ela está concorrendo com a internet para levar a informação. Claro, existem jornalistas, existem emissoras que são mais afoitas na hora da informação. Elas preferem dizer, olha, morreu o Eduardo Campos e ao longo da programação, se for o caso, ir desmentindo. Se alguém disser para elas que morreram 20 pessoas, elas vão dizer que morreram 20. Depois elas vão, ao longo da programação, dizer, não foram 20, foram 15, foram 10, foram 5. Outros órgãos de comunicação, outros veículos, preferem aguardar um pouco mais. Só que esses que ficam aguardando, eles perdem audiência. A gente pode pegar aí os sites que são mais fáceis de analisar e não precisa fazer nenhuma pesquisa. Existem pesquisas, eu já trabalhei em sites de jornal e eu acompanhava isso de perto, mas não precisa nem fazer uma pesquisa, basta olhar naqueles sites da Folha de São Paulo, do G1, do Estadão, quais são as notícias mais lidas do dia. Com certeza uma notícia envolvendo crime, assassinato, violência. É sempre isso que dá mais audiência para um veículo de comunicação. Ora, um veículo de comunicação que queira ter audiência, ela vai focar a sua cobertura no quê? Naquilo que mais interessa para as pessoas. Vamos pegar esse gancho, Marcos. Próximo bloco, a gente estourou já o tempo do primeiro bloco, mas a gente vai pegar esse gancho e vai debater um pouquinho mais sobre isso. Por trás das câmeras, volta em instantes. 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano. Há situações que acontecem além do mundo virtual. Desligue-se e não compartilhe esse vídeo. Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão.
mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte, adote um amigo. Por trás das câmeras está de volta, hoje discutindo a cobertura jornalística em grandes tragédias. Encerramos o primeiro bloco falando dessa questão da audiência, da competição por quem dá a primeira informação, mas também empresas, mídias, que às vezes não se preocupam em dar uma informação errada e corrigir a informação durante o processo de cobertura. Vamos analisar isso. O que vocês pensam sobre essa questão do valor do jornalismo? É correto ou de que forma se analisa isso? Nem indo pelo ponto certo ou errado. Como se analisar isso? Ou seja, a responsabilidade jornalística perante a sociedade na briga pela audiência, largar uma informação que não foi checada, que não tem 100% de certeza, pelo preço de ter o primeiro lugar no Ibope ou competir com uma emissora concorrente. Se me permite fazer a colocação seguinte, a gente sempre tem que pensar que, junto com a notícia, junto com o fato, junto com a necessidade da informação que o próprio jornalista tem, também a gente não pode perder de vista a questão humana que tem por trás disso. Ou seja, quem vai estar do outro lado ouvindo aquilo. Então, em cobertura de grandes tragédias como essa, uma vez comprovado que a família não estava junto, a família seria um potencial, uma pessoa que pudesse estar ouvindo essa notícia. Então, eu acredito que uma postura pessoal de todo jornalista seria, e se isso fosse algo mais pessoal, será que eu daria essa notícia da mesma forma? Será que eu apontaria essas coisas, mostraria esses dados, levantaria essas possibilidades se isso me fosse mais pessoal, não estivesse tão distante de mim? Eu lembro há um tempo atrás, quando desapareceu aquele avião da American, da Ásia, né? Malásia. Exatamente. Quando o avião desapareceu, chegou a se levantar a possibilidade de que não houvesse caído, ou seja, de que essas pessoas talvez, quem sabe, estivessem vivas, desaparecidas em algum lugar. Então, imediatamente, o porta-voz da ONU veio ao público e disse assim, olha, é preciso que isso pare. Embora pareça incrível, sensacional, não é? É preciso que se tenha uma noção de responsabilidade social sobre isso. Não se afirme isso, tamanha é a dor que isso poderá motivar. Ou seja, tamanha é a esperança que isso poderá levantar nas pessoas parentes que esperam pelos sobreviventes, uma vez que estava bastante avançada a ideia de que não poderia haver sobreviventes. Então eu penso que o jornalista, o profissional da comunicação, ele deva também, de certa forma, colocar-se no lugar de quem está do outro lado ouvindo, saber que ali também existe um ser humano que tem expectativas, que vai sentir uma dor profunda, dependendo do que ouvir ou do que acabar vendo. E com a morte dele, tu acaba expondo a mulher, os filhos, que até então quase ninguém conhecia. A rotina dele, a família, o filho com síndrome de Down. Então, a partir disso, começou uma super exposição da família do que ele fazia. Então, ele começou a ser mais conhecido e amado, digamos assim, não só pela candidatura à presidência, mas pela morte agora. Então, se pega um gancho disso, e até a intenção de votos, eu não tinha ouvido ninguém falar que ia votar nele ainda. Aí, depois da morte, houve uma onda de milhares de eleitores. O cara morreu e agora eu ia votar nele, mas agora não vou mais. Houve uma pesquisa, inclusive, esta semana, essa primeira pesquisa. Óbvio que é uma pesquisa que muita gente colocou como sendo oportunista. Eu acho que não, mas foi uma pesquisa que mostra uma realidade. Não se tinha ideia do que poderia dar uma pesquisa. Isso serve até como um conhecimento científico sobre a situação. Olha, na primeira semana subiu barbaridade. Eu não acredito que esses índices vão se manter nas próximas semanas. Isso foi o resultado da comoção do momento. Agora, uma pessoa pública, infelizmente, ela tem esse ônus a pagar. Ela não pode exigir a sua privacidade no momento que ela é uma pessoa pública. Exato. Infelizmente, isso faz parte da atividade dela, como nós tivemos agora recentemente um ator norte-americano muito conhecido que morreu, Robin Williams, e a esposa pediu, eu quero minha privacidade, eu exijo minha privacidade, mas aí tinha helicópteros e as emissoras de TV norte-americanas sobrevoando a casa.
Puxa, ele era um cara conhecido. Era um cara conhecido. E mais, ele fez a sua vida em cima da imagem popular dele para milhões de pessoas pelo mundo afora. Portanto, no momento que ele morreu, e até morreu de causas anormais, né? Foi um suicídio, quer dizer, não tem como querer privacidade numa hora dessas. Infelizmente, faz parte daquela atividade. E a imprensa vai mais a fundo depois que o cara acaba morrendo. Exatamente, claro. O que eu vejo assim, eu sou muito eu defendo muito a liberdade de imprensa. Eu sou contra qualquer tipo de restrição ao papel da imprensa. Para punir os maus profissionais existe a lei. A lei, quer dizer, se a informação lá do Eduardo Campos feriu alguém e essa pessoa se sentiu prejudicada, ela tem todo o direito de ir na justiça e exigir uma reparação. E se ela estiver correta, ela vai obter essa reparação. Claro. Vamos ver o que as teorias dizem sobre essa cobertura, como que funciona, teoricamente, as grandes coberturas jornalísticas de tragédias. O que a gente tem percebido é que há uma preocupação cada vez maior da mídia de dar atenção a esse tipo de fato, especialmente estando no local o mais rápido possível e também adiantando informações a respeito do contexto. É o que eu quero dizer. Além das informações do local, a mídia também se preocupa em tentar trazer as informações do que está no entorno, ou seja, as pessoas que estão relacionadas, como, por exemplo, com as vítimas do último acidente que nós tivemos aéreo aqui no Brasil com o candidato à presidência Eduardo Campos. As teorias do jornalismo, nesse sentido, elas servem muito para quê? Para que os jornalistas e também as empresas de comunicação possam pensar, bom, qual é a relevância, qual é a importância desses fatos, em que medida elas merecem ser trazidas à tona, ou seja, o que é importante, na verdade, noticiar, né? As teorias do jornalismo, elas ajudam nessa reflexão. O que se enxerga ainda, em alguns meios de comunicação, é uma dificuldade ainda na hora de escolher os critérios de noticiabilidade. Ou seja, muitos meios de comunicação não estão muito preocupados em apenas informar, mas sim tornar aquilo uma espécie de espetáculo, não é? Para quê? Para chamar a atenção da população e conseguir altos índices de audiência. Porque aí também entrará outra questão importante que nós abordamos em sala de aula, que é a credibilidade. No momento que eu espetacularizar demais, no momento que eu querer tornar o fato um simples evento para chamar a atenção, capturar a audiência, eu também estarei perdendo a credibilidade desta audiência. Então, nesse sentido, as teorias do jornalismo, elas auxiliam o processo de produção para qualificá-lo. E aí, a questão credibilidade, então. Voltamos para a balança, a necessidade do jornalista, a liberdade de imprensa, mas também a necessidade de sermos críveis, a questão da credibilidade. Pois é, a questão que o colega levantou é uma questão extremamente importante, a questão da liberdade de imprensa, né? Nós moramos num país onde essa liberdade de imprensa foi cerceada por muito tempo, não é? E isso assusta muito até hoje, todo mundo tem muito medo. Eu concordo quando o colega fala que é imperioso que não se permita nenhum tipo de cerceamento, nenhum tipo de restrição à liberdade da informação, à liberdade da imprensa, não é? Mas eu repito e insisto, dentro da própria área da comunicação há todo um código, se não declarado, aberto, um código tácito de moral que se deve ser cumprido, ou seja, repito, há limites, há implicações éticas que a gente não pode perder de vista, não é? Como a gente acompanhou, o professor Michael chamou a atenção, existe toda uma carga teórica que se tem que respeitar, e essa carga teórica pode ser um excelente balizador da conduta do jornalista diante do fato. Os fatos acontecem, a gente não pode e não precisa negar, mas o que se faz com esse fato é que cabe discutir, não é? O fato acontece, mas o que se está noticiando muitas vezes é muito mais do que o próprio fato. O que se está fazendo é um eco, é um ruído, é uma dramatização que muitas vezes ultrapassa a própria responsabilidade da comunicação e do próprio jornalista. Acho que teve uma foto da Marina no caixão que ela estava sorrindo, e só a foto em si parece muito mórbido para ela sorrindo em cima de um caixão do cara que era candidato
Era o que da chapa nem dela. é algo muito comum para ela. Exato. Né? Então, quer dizer, conseguiram... E aí, se tu pegar só a foto, não tem uma explicação, mas existe uma explicação atrás da foto, que ele e o assessor dela, o deputado, não vou lembrar o nome, questionaram a viúva sobre ele. E ela contou uma história que ele adorava sempre ficava sorrindo, e era a grande marca dele era sorrir. Então ele contou que daí então todos riram e todos ficaram felizes e na hora tiraram a foto. Só que tu pegar a foto sem contexto, sem a história atrás, parece um sorriso meio irônico, meio sarcástico até. Aí acho que aí vai bem do que o professor Maicon colocou agora com relação à credibilidade da informação, que é uma das questões muito importantes hoje em dia. Com a internet chegando a todos os lugares, as redes sociais colocando informações sem verificação nenhuma no ar, o que está acontecendo e o que vai gerar isso? Vai se buscar a informação daquele veículo que tiver mais credibilidade. Aquele veículo que começar a explorar demais as informações e começar a dar muito barrigada, como a gente chama no jornalismo, que é a informação errada, e fizer muito sensacionalismo, vai perdendo credibilidade. Então, você quer uma informação realmente confiável, vai procurar já aquele... Vai no portal certo, vai no naquele site portal certo, vai naquela emissora de TV certo, naquela emissora de rádio, que você confia. Exato. Claro, e aí o papel desse órgão de comunicação é muito importante. Se ele quiser realmente ser um veículo respeitado, ele vai ter que checar muito bem a sua informação. Só que, claro, isso vai gerar o quê? Vai gerar prejuízo na audiência. Por quê? Porque aquele veículo irresponsável, e infelizmente existe, ele vai estar jogando informações que vão chocando e vai angariando público, né? Ouvinte, telespectador. Aí tu forma a opinião daqueles que olharam nesse site e quando tu vê com crédito mesmo, o cara acaba ficando acaba pegando a opinião que ele viu antes dessas barrigadas, né? Ele não tem tanto crédito assim. Ele acaba duvidando do que colocaram por último. Eu acho bem complicado, mas eu acho que naturalmente o mercado jornalístico ele acaba ele acaba com esse tipo de situação ao natural. Quer dizer, esses veículos, esses sites sensacionalistas, eles podem até ter uma audiência estrondosa durante algum tempo, mas eles vão ser escanteados pelo mercado ao longo do tempo, ao longo dos anos, porque as pessoas vão cansando daquilo ali. Vão cansando daquela... Infelizmente o nosso tempo estourou e a gente sai satisfeito por esse debate. Com certeza a gente poderia aprofundar muito mais, mas é uma pequena provinha desse programa que está começando pela TV Unifra. Marcos, as portas da TV Unifra estão abertas para voltarmos a discutir a comunicação. Parabéns pelo teu trabalho no Jornal A Razão. Professor Guilherme Ruiz, né? Isso. Nosso publicitário e editor aqui, Filipe Capelletto, muito obrigado pela participação de todos. Obrigado e parabéns, sucesso para o programa aí, Quintana. Muito obrigado. Lembrando ao nosso telespectador que quem quiser sugerir temas para discutirmos aqui, não só no programa Por Trás das Câmeras, mas nos demais produtos realizados pela TV Unifra, basta mandar e-mail para tvunifra@unifra.br. Até a próxima semana. Tchau.